uma visão para a igreja. Então, quando a cidade me vê, né, quando eu saio para a cidade me vê. E quando eu vou ver a cidade e ela me vê, inevitavelmente a gente se torna conhecido. Eu tenho já, nesses 10 anos, pelo menos, são 12 lá, mas pelo menos 10 anos, uma cultura de terças-feiras, de uma jornada que eu faço de 800 metros. 800 metros, porque eu não tenho muita coisa de comércio, eu dá para andar 800 metros. Se tivesse 2 quilômetros, eu andava 2 quilômetros, só tem 800 metros. Que 9 da manhã, eu saio do meu gabinete, falo com a minha secretária, estou dando uma volta. E ela já sabe que eu vou sair do meu portão, dobrar para a minha direita. Logo a 50 metros da minha frente, eu dobro à esquerda, tem a loja de material do João. Eu entro lá, falo com o pessoal, como é que está, quem está comprando, quem não está, falo com alguém. Ô pastor, tudo bem? Passo mais um pouquinho à frente, tem uma ótica, não entro muito ali, mas tem uma loja de produtos naturais, depois uma loja de ração, depois um aviário, e eu vou caminhando pela rua e as pessoas vão falando comigo e eu vou falando com as pessoas. Entro na farmácia, sabe por quê? Porque eu vou para o gabinete para encontrar gente, amém? Se gente não vai para o meu gabinete, onde é que eu vou? Vou atrás de gente. Se eu vou para o meu gabinete para encontrar gente, e estou lá no meu gabinete, não tem gente no meu gabinete, qual é o meu trabalho? Não é arrumar gente? Então eu vou atrás de gente, cara. Eu saio da minha casa, do meu escritório, e vou caminhar atrás de gente. Porque afinal de contas, o meu negócio é gente. E aí, tomo café, bato papo, dou um tempo, dou uma voltinha mais, e no meio do caminho sempre aparece alguém, pastor, ora por mim, vou orar agora. Eu não lembro de eu orar depois, então eu digo, vamos orar agora, boto a mão na cabeça, oro na hora, vou embora, depois eu não vou lembrar de orar por ele mesmo. Não vou orar, não oro nada, então eu prefiro orar na hora, porque eu não preciso orar depois. De verdade, não vou lembrar. Então, é esse tipo de coisa, porque às vezes a gente pensa que é só uma estratégia. Não, esse tipo de coisa gera relacionamento, entendeu? E aí, quando eu tenho relacionamento, eu tenho credibilidade. Porque as pessoas precisam ter credibilidade. Porque, a princípio, todo mundo acha que o que você quer é converter ela para levar ela para a sua igreja para receber o dízimo dela. Essa é a cabeça das pessoas, gente. É assim que elas pensam. Sobre nós, né? Vou fazer o quê? Eu vou culpá-las por isso? Não. Essa é a verdade. Então, dentro dessa rotina de caminhada que nós fazemos, porque nós estamos falando de começar do zero, não é esse o tema? Qual foi a primeira coisa que eu comecei em Suruí? Foi o Gessel? Claro que não. Comecei a andar na cidade. Vão ter que me conhecer esse povo. Tem uns que gostam de mim, tem uns que não gostam, isso é normal também. Faz parte da conta, não faz parte da conta. Se você for ler no Evangelho de João, capítulo número 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, a Bíblia diz que Jesus tinha enviado os seus discípulos para ir à cidade comprar alimento, amém? Eles foram fazer o que, irmãos? Comprar alimento, amém? Jesus enviou os seus discípulos para ir comprar alimento na cidade. No meio do caminho, no meio da história, chega a mulher samaritana, tem aquela conversa com Jesus. Os discípulos chegam com a comida, diz, mestre, come. Jesus responde para eles, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem, essa comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aí no meio do caminho, e aí eles olham para o outro, será que alguém trouxe comida e tal, né? Ele corrige dessa maneira os discípulos. A Bíblia diz que a mulher larga o cântaro, a mulher foi buscar água, foi buscar uma necessidade, larga o cântaro, vai até a cidade, uma prostituta, uma mulher que não tinha lá assim, tanta moral nesse tempo, e diz para a cidade, vinde, encontrei um homem que disse tudo quanto eu tenho feito, não será este o Cristo? E a Bíblia diz que aquela mulher levou uma multidão até Jesus. A multidão chega até Jesus
E diz o que para a mulher depois de ouvir Jesus? Olha, já não é mais por aquilo que você está falando, porque nós mesmo temos visto que este mesmo é o Cristo. Amém, irmãos? Amém. Agora preste atenção no seguinte: foi uma mulher que trouxe uma multidão. Quantos discípulos foram para a mesma cidade? Foram os 12. Trouxeram o quê? Só comida. E às vezes é isso que a gente faz como igreja. A gente se engana nas nossas celebrações, nos churrascos, nos encontros de comunhão, mas não traz ninguém novo. É sempre os mesmos fazendo as mesmas coisas. Eu digo sempre lá na igreja, dizer, olha, essas coisas, culto me alegra, mas não me anima. Porque a gente tem maneira de fazer culto, não tem? Fala sério. Tudo na vida de crente é culto, meu. Pelo amor de Deus. Para de fazer culto um pouquinho. Começa a falar com gente. Dá espaço para falar com as pessoas. Um espaço desse aqui, como é que eu me relaciono com você? Você veio me ouvir, tudo bem? Eu estou aqui, não estou desmerecendo esse nome. Porque esse é um momento para isso, mas em todo momento que eu for programar, eu programo nessa estrutura. Então depois a gente tem uma comunhão. A pessoa já está cansada de ouvir, ela quer ir para casa. Ela investiu 2 horas aqui e ela quer ir para casa. Porque ela tem casa. Tudo bem, pessoal? Bom, como a gente está começando do zero, eu estou tentando construir qual era a minha cabeça. É isso que eu estou passando para você. O que eu tinha na minha cabeça quando em 2011 me mandaram para uma igreja completamente tradicional? Eu falei para o pastor, amanhã vocês vão ver a foto. Irmão, na boa, se eu chegasse em Suruí, pegasse meu banquinho, sentasse no cantinho, eu ia receber minha certa prebenda tranquilo e calmo, sem fazer força. E estaria recebendo até hoje, que é o que eu recebo até hoje. Porque eu botei na minha cabeça que ao invés de ganhar mais, eu chamo mais pastores para estar comigo. Então toda vez que eu posso ganhar mais, eu digo, não, chama mais um pastor, eu bato. Não, chama mais um pastor, porque assim eu consigo multiplicar pessoas. Amém? Porque você, pastor, tem uma limitação de abrangência, não adianta. Você tem uma limitação de tocar pessoas. Se você não multiplicar a sua capacidade de tocar pessoas, e se você não fizer isso, você acaba sendo limitado. Talvez a sua igreja já chegou no limite e ela não cresce mais. Por quê? Porque ela precisa de mais líderes, precisa de pessoas que pastoreiem pessoas e não de pessoas que organizem eventos. Esse é o nosso problema. Nós temos jeito para organizar evento, mas não temos jeito para cuidar de gente. Então, se a irmã sair daqui aborrecida, porque nós levamos 2 horas para discutir se a blusa do encontro de mulheres ia ser lilás ou roxa, que se dá? Vai ser roxa. Nós precisamos de pastores, gente que cuida de gente que está disposta a investir em pessoas. E para isso nós também, pastores, precisamos aprender a investir em gente. Porque gente não vive só de elogio, gente também vive às vezes. Eu tinha 2 pastores lá que não são denominacionais, que decidiram vir para debaixo da minha cobertura. Meu irmão, o que você quer aqui? Aqui não tem nada para te arrumar. Lá na sua igreja você é pastor, aqui tu não é nada. Na Eliana a gente não reconhece coisa nenhuma. Se o cara chega aqui, chega do zero. Né? Tem que fazer a complementação para poder, se for consagrado, receber alguma coisa. Não, pastor, quero ficar por cada visão. Eu falei, então tá bom, fica aí. E eu vendo eles se dedicarem lá, eu disse, vou fazer o seguinte, vocês estão vindo de muito longe, eu vou alugar uma casa aqui para vocês, eu alugo a casa, eu pago o aluguel da casa, vocês continuam trabalhando. Pastor, que bom, está lá, com a casa alugada, eu pago o aluguel da casa dele. Os caras rendem 3.000 vezes mais que qualquer um, com um ambiente de gratidão. Você está entendendo? Amém. Está entendendo? Porque eu simplesmente enxerguei alguém que tinha um dom, tinha um talento. A denominação realmente não o veio, eu não coloco nessa posição, mas eu reconheço
o dom e o talento dessa pessoa é lidar com gente e não em fazer evento. Eu chego nessa igreja e a igreja, tu está gravando, né, Sotero? É perigoso para o Sotero, ele grava tudo. A igreja era uma igreja com cunho missionário. Então, irmão, talvez eu vá escandalizar alguém aqui, já falei com que o pessoal diz assim: missões se faz. Isso foi o grande veneno da igreja. Missões se faz indo, orando e contribuindo. Eu digo, não, missões só se faz indo, não se faz missões contribuindo. Você contribui para alguém fazer, mas você não faz missões contribuindo. Você ora para alguém ir, mas você não está vivendo isso. Aí alguém pegou lá, fez quase que desculpa o termo, estrupo do texto bíblico, disse, tal qual é a cota dos que foram, dos que ficaram. Aí alguém foi lá, pegou um texto fora do contexto, criou um argumento para poder alguém dar alguma coisa. E aí no final a igreja não vai para lugar nenhum, mas estamos investindo em missões. Irmão, eu invisto em missões. Não só por aquilo que a igreja me ordena, mas hoje eu tenho uma missionária lá no Piauí que a gente investe na vida dela, que a igreja investiu para treinar essa menina para se tornar uma enfermeira. Ela não é missionária denominacional, está lá no Piauí sendo missionária lá. A gente investe missões, mas a gente não isenta a igreja de ir. Não está entendendo? A gente não isenta a igreja de ir. Então o que a gente faz? A gente não só vai, como vai com a igreja. Aí eu nessa igreja organizada, não sei quanto tempo tem, mas eu vou até as 9h30, tudo bem? Eu com essa igreja completamente organizada, funcionava tudo. Só que o que eu descobri na igreja? Ela era perfeitamente organizada pelos donos dela. Irmão, presta atenção, o dia que tu chegar na sua igreja, abrir a geladeira, eu não sei qual é o nome do refrigerante ruim dessa terra aqui, no meu lá é Flecha. Falei, negócio de flecha é de Satanás, né? Só o Satanás que joga flecha. Mas lá, refrigerante ruim é Flecha. O dia que tu abrir a geladeira da sua igreja e encontrar uma garrafa de Flecha pela metade, e alguém que teve o trabalho de colocar uma fita crepe dizendo não mexa do ministério infantil, irmão, tu tá ferrado. Essa igreja tem dono. Porque é um espírito de mesquinharia. Os jovens tinham colocado ar-condicionado. Para que vocês não precisam, mas para a gente lá, mano, ninguém tinha ar-condicionado, só os jovens tinham ar-condicionado, só os jovens. E o líder dos jovens tinha a chave da sala dos jovens. Ninguém mais entrava no ar-condicionado do jovem, mano. E tu chegava para dizer assim, cara, por que a gente não pode? Por que a gente não pode entrar aí? Não, porque foi os jovens que compraram o ar-condicionado. Ele não tem na cabeça que ele gasta a luz da igreja, maluco. Os caras são doidos. Aí eu olhei para mim e disse assim, tá, entendi. E a igreja assim, tudo funcionava, mas não tinha espaço para ninguém chegar. Vocês estão entendendo? Não tinha espaço para ninguém chegar. O louvor então, meu irmão, era um negócio doido. Só entrava o sobrinho do primo, era quase que, sabe que era maldição hereditária. Maldição hereditária, não vou da igreja. Só entra se for parente de alguém aqui, senão. Nepotismo é uma loucura. Falei, gente, como é que eu consigo pastorear uma igreja dessa? E eu que vim de uma igreja família, vim de uma congregação que eu tinha levado a categoria de igreja, então nesse processo a gente vira muito família, né? Falei, cara, que coisa louca. E então Deus começou a me dar algumas estratégias lá. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Aliás, já estou compartilhando, mas uma delas foi essa. Eu disse, eu preciso me tornar conhecido no lugar onde a minha igreja está. Porque o pessoal não sabia nem quem era a igreja, nem onde era a igreja, nem tinha tanta igreja, tanta gente.
E eu comecei a me tornar conhecido e fiz alguns eventos ao ar livre, sempre com cunho social, né? Na pandemia, por exemplo, nós distribuímos coisa de 6.000 alimentos, né, quentinhas, isso porque as igrejas fizeram um rodízio. Então o nosso era no sábado, mas ao longo da pandemia, de um ano da pandemia, foram 6.000 quentinhas doadas pela rua. A gente saía com o caminhão para orar pelas pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Não faça culto ao ar livre, sirva a comunidade. Amém? Porque a gente tem essa mania de pegar tudo que está aqui e leva para a rua. Tem uns que levam até bateria. Não. Leva a bateria para a rua, o guitarrista, aí vem o cara da guitarra com aquela caixa de som pesada. Estou fazendo a obra de Deus. Coitado, ele está sofrendo. Está fazendo. Bota a caixa de som, bota microfone, o pessoal dança, o pessoal canta. E a comunidade? Nem aí. Nem aí. Mas nós estamos pregando. Beleza. Mas por que você não coloca? Faz o seguinte, ao invés de você botar sua caixa de som, seu tecladista, seus músicos e você pregar, bota uma tenda, diz assim, oração e abraço. Duas coisas só. Receba uma oração e um abraço. Você vai ter mais frequência do que o culto. Você vai ter mais frequência para a gente receber oração e receber abraço do que gente para assistir o seu culto, porque as pessoas não querem assistir o seu culto, as pessoas querem ver o seu relacionamento. Charles Spurgeon dizia: as pessoas não vão ler o testamento, elas vão ver se você está testemunhando. E é isso que a gente tem que fazer com a igreja. Esse é o legado metodista. Nós temos uma veia social, uma pegada social, e a gente precisa ter uma linguagem, uma proposta social, mas mais do que dar cesta básica, eu preciso estar disponível para a minha sociedade. Amém, meu irmão? Pensando dessa forma, eu disse: bom, isso aqui que está montado não dá para desmontar. Eu levei 4 anos, irmão. Eu levei 4 anos para ser chamado de pastor dessa igreja de Suruí. 4 anos. Porque tem um espírito de Jezabel que pega nas igrejas às vezes, né? Jezabel não é prostituta. Se engana quem acha que Jezabel é um espírito de prostituição. Jezabel é um espírito de poder. Jezabel quer matar profeta e usar poder de rei. Entendeu? Jezabel é desse modelo. E eu tive que matar essa turma toda, porque outra coisa que eu vou dizer para você, irmão, com Jezabel, para lidar com Jezabel, só com a unção de Jeú. O que é a unção de Jeú? Não tem papo, irmão. Não importa quem é, corta embaixo. Tem pena não. Vai para outra igreja, pode ir, se Deus quiser, vai com Deus. Outra coisa que eu aprendi no processo: se você está com medo de perder, não entre nisso, porque você vai perder pessoas. Porque pessoas se atuam com o poder que têm. Quando você tirar o poder delas, elas vão para outro lugar que dá o mesmo poder para elas. Então se habitue com isso, porque o processo de ganho envolve um investimento, e o investimento às vezes pode parecer perda. Em 2018 levantaram-se da minha mesa, estou falando da minha mesa, não estou falando da igreja, estou falando da minha mesa, pessoas que andavam comigo. 6 pessoas se levantaram da minha mesa, 6 braços, gente que andava comigo, porque eu disse não para um, disse não será assim. Deus me deu uma outra visão, porque às vezes, irmãos, você tem essa visão de congregação. Eu acho que eu estou conseguindo me expressar. Antônio, você está me entendendo? É porque às vezes eu tomo cuidado, porque eu às vezes misturo as coisas assim. Porque você tem que decidir se você vai crescer ou se espalhar. Pergunta a pessoa que está ao seu lado assim: você quer crescer ou se espalhar? Quer crescer ou se espalhar? É porque tem gente que fica assim: pô, rapaz, estou vendo aquele lugar lá, tem um potencial para ser igreja lá. Aí pega um pobre coitado, aluga
uma loja, bota o pobre coitado lá de montanha, pica ele, vai para ele, mete enxada aí, cavuca aí, e o cara está lá, meia dúzia lá, e às vezes ao invés dele crescer, ele está perdendo o potencial dentro da igreja dele, porque o melhor obreiro que ele tinha, ele mandou para um lugar para fazer uma coisa que não tem nenhuma estrutura para fazer. Aprenda, na natureza a gente já explicou, só dá para multiplicar depois que fica grande, não é assim. Quando adolescente multiplica, sobra para quem? Para os papais, né? Por isso que sobra muitas vezes para a região, entendeu? Que quando adolescente multiplica, sobra para papai. Não tem maturidade para crescer, não tem maturidade para dar mais, já fez filho, e agora? Sobra para papai. E naquela época eu olhei e disse, mano, eu entendo que o que Deus quer é uma igreja na cidade. Eu tinha uma congregação a 800 metros de distância. E vamos fechar esse negócio, cara. Vamos fechar isso aí. Vem todo mundo para cá. Foi todo mundo embora. Aí quando eu olho que foi embora, presta atenção no meu falar, está sendo gravado, não tem problema. Foi todo mundo embora para a Assembleia de Deus, para a Batista, a Congregacional, está todo mundo salvo, vai todo mundo encontrar comigo no céu. Entendeu? E sabe o que aconteceu? Eu dupliquei o número de pessoas na minha igreja. Eu perdi 76 naquele ano, eu recebi quase 120 pessoas. Porque eu concentrei forças em uma igreja local sadia e forte, ao invés de eu ficar dividindo força dentro de uma cidade que já não alcançava ninguém. Porque a 800 metros, o que ia acontecer? O camarada estava ali, aborreceu com o pastor de lá, ele vem para onde? Para cá. Aí aborrece comigo, vai para onde? Para lá. Aí fica esse negócio assim, um dia ele vai embora. Tem uns lá que o último foi agora esse ano, que ele achava que eu ia embora nos últimos 10 anos, já estou há 12, ele disse, dessa vez quem vai sou eu. Eu falei, vai com Deus. Pastor, o senhor está mandando gente embora? Não. Esse que foi, eu disse assim, cara, eu botei esse cara no carro, eu disse, o que eu preciso fazer para pastorear a sua vida, meu filho? O que eu posso fazer para poder? Eu não sei mais o que fazer. Você tem um gestão na sua casa, você liga, eu te chamo para pregar, você faz. O que você quer? Eu não gosto das luzes. Eu falei, então, você não gosta das luzes? Já é. Porque a minha igreja é worshipada no talo. Quem não gosta tem o culto da manhã, culto master, todo mundo lá, aleluia, tranquilo. Mas à noite é worship mesmo. Por quê? Porque a gente tem que se comunicar com aqueles que estão à nossa volta e nos tornar, sabe, pessoas que dá para entender. Eu conversei um pouquinho com o pessoal de Olivas aqui, eu não sei muito, mas eu tento me comunicar com alguém. Eu não posso ter um surdo na minha igreja e não saber nem dar paz do Senhor a ele. Diz a ele, bom dia, né? Boa noite. Eu tenho surdo. Você fala com ele. Não, é ele que te tem, então, porque você não sabe nada. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quando eu começo do zero, por onde eu começo? Me comunicando com a cidade. Porque é a cidade que vai me dizer qual é a visão que ela tem da igreja. Não é a igreja que vai me dizer qual é a visão que ela tem da igreja. Aí sabe o que eu descobri nessas andanças? Ah, pastor, eu queria muito ir na sua igreja, mas lá só tem gente rica, só tem gente chique. Eu não tenho roupa para ir na sua igreja. Falei, você está enganado, está de brincadeira. Em Suruí. Você tem ideia? A média de dízimos em Suruí está entre 150 e 210 reais. Quase 70% dos dízimos de Suruí está entre 150 e 210 reais. Eu conto no dedo os que dão mais de 1.500. De uma mão só, hein?
E que dão mil, eu acho que está nos 2 dedos, mas usando um pé. Minha arrecadação bate em torno de 64 mil. É a média do mês. Minha meta é chegar a 70. Então não é uma renda grande. E a menina dizendo que a minha igreja era grande e rica. Eu disse, eu recebo isso, em nome de Jesus. Manda esses empresários tudo para cá. Mas eu descobri que a minha igreja era elitizada. Ou seja, era uma igreja que na cidade as pessoas achavam que era elitizada. O que eu fiz? Botei essa igreja para a rua, para as pessoas conhecerem que ela não era. Vamos fazer aferição de pressão, vamos nos relacionar com as pessoas. Tem um vídeo no Instagram, lá da IMW Suruí, a gente invadiu, agora no Dia das Mães, né? Invadimos o mercado, dando pirulito, vestido de palhaço, cantando para todo mundo, porque os jovens gostam disso. Né? Você, pastor, vai ser vestido de palhaço? Sabe onde eu estava? Em casa. Eu não fui vestido de palhaço. Não fui também, né? Mas, irmão, permita que Deus use as pessoas da sua igreja com os dons que Ele tem dado e com a inspiração que Ele tem dado. Se eu posso dizer para você o que tem mudado no meu ministério nos últimos 10 anos, é que eu comecei a me aconselhar com os mais velhos, mas me inspirar só com os mais novos. Eu só ando com gente nova, irmão. Velho só para churrascaria. Quem tem dinheiro para pagar, andar com o outro vai ter que pagar tudo. Entendeu? Né? Mas para andar, só ando com mais novos. Então, nos primeiros 4 anos, que foi o tempo que eu achava que eu ia me tirar de lá, assim, vamos me tirar daqui, não é possível, né? O que eu estou fazendo aqui? Nos primeiros 4 anos eu trabalhei com a transição da mentalidade da igreja em relação à cidade. Amém? Depois eu comecei a trabalhar a mentalidade da igreja, né, em relação a ela mesma. Então eu peguei um livro, aconselho você a comprar esse livro chamado Juntos Somos Melhores. É do Rick Warren. É um livro que você pode utilizar na escola bíblica dominical. E aí eu já estou no 3º ano da IMW Suruí agora, conversando com você sobre isso. Eu peguei o livro do Rick Warren e numa das tarefas do livro havia uma escola dominical nas casas. E aí, o que eu fiz? Fui lá, dei os livros que falavam de relacionamento entre pessoas e tal. Quando chegou a tarefa da escola dominical nas casas, falei, então, irmãos, semana que vem, comece a organizar que casa você vai tomar um café, mas não pode ser mais do que 3 famílias, tá, gente? Para poder ter a lição da escola dominical. E eles foram ter a escola dominical, a escola bíblica dominical. Quando eles foram para lá e tiveram essa experiência, eu tenho uma feridora lá da igreja chamada Sirene. Tem sempre essa pessoa que é próxima ao pastor, mas é próxima a todos. Você tem essa pessoa que é um termômetro, né? E a Sirene voltou maravilhada, dizendo, pastor, foi tão bom. Tomou um café, e a gente leu a Bíblia, e cantou um corinho, e fizemos estudo, e aí eles fizeram as tarefas, cada um deles veio trazendo qual era a demanda deles. E tipo assim, eu vi que a igreja tomou gosto. Só que se eu vou com sede ao pote ali, meu irmão, eu perdia. Porque ainda havia muita cultura. O pessoal falava que eu era o pastor do G12, né? E que aí a igreja me olhava e disse, esse cara não é confiável não, cuidado com ele, né? Tem gente que está falando até hoje que eu vou rachar a igreja. E aí o pessoal falava assim, achava que era isso. Eu tive com o bispo de Abim, disse, bispo de Abim, não dá mais para fazer isso não. Se eu fosse fazer isso, fazer os 50 anos, estou com 59 agora, só tenho mais 12 anos aí de ministério. Inventar moda para mim, para quê, meu? Vou ficar por aqui mesmo. Deixa esse negócio crescer que vai dar bomba. Vai dar bom. E aí, quando eles voltaram do material do Rick Warren, eu comecei a ministrar, e aí entra a pregação intencional. Amém? Eu comecei a pregar sobre ide. Já que eu tinha uma igreja tão missionária, eu disse, então você está indo? Está indo para onde?
Porque a palavra não é só ir, né? É ir fazer. Porque eu costumava dizer lá assim, se você manda seu filho ir na padaria, no meio do caminho, ele encontra o colega, conversa com o colega, né? E ele volta sem o pão, ele foi, mas ele cumpriu o propósito? Não. Então, ir sem fazer discípulo, irmão, é só passear, né? Fiz turismo, né? Eu fazia turismo. E sem fazer discípulo é fazer turismo. Esse é o princípio. E eu comecei com pregações intencionais. E eu me recordo que uma das vezes, né, nessa série, eu estou no terceiro ano falando com vocês na sequência, terceiro ano da transição, eu fiz uma mensagem que até hoje está no meu coração, Mateus 28, né, portanto, ide fazer discípulos, batizando-os, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, desde que estou convosco até a consumação do culto de ceia. Sabe aquele culto cheio de unção? E a minha igreja é pentecostal. Então, irmão, culto de ceia pode contar que vai ter um irmão marchando, vai ter alguém na palavra, culto de ceia é penteca geral. Pois bem, eu naquele culto preguei apaixonadamente aquela mensagem. Pensa, aparecia um monte de múmia paralítico na minha frente. Nenhum glória. E, rapaz, eu devo ter estragado tudo. Porque eu sempre oro, Deus não me deixa atrapalhar muito, né? Eu disse, rapaz, dessa vez eu acho que eu atrapalhei muito. Eu desci daquele púlpito, irmãos, tão, assim, decepcionado comigo. Esse cara, eu não consegui. Essa mensagem estava ardendo no meu coração. Eu me lembro de estar chorando, fazendo a mensagem. Na hora do púlpito, não aconteceu como eu imaginei, né? Que a gente que é pregador, né, fica assim, quando eu falar essa frase aqui, vou esperar essa frase. Aí tu já fala, por que não, aleluia? Tu já fica naquela expectativa. Essa frase aqui vai ser o fechamento da mensagem. Então, não teve frase que deu certo. Desci detonado. Nós tínhamos o hábito, naquela época havia espaço para isso, de fazermos o almoço. Fizemos o almoço. E quando eu já tão cheio de... Sentei do lado da ministra de louvor, que é a Letícia. E naquele momento a minha ovelha me pastoreou. Pastor, deixe a sua ovelha te pastorear de vez em quando. Deixe as suas ovelhas pastorear você. Sentei do lado dela, disse, o que foi que eu fiz de errado? Fala para mim. Eu fiz alguma coisa de errado. Não é possível. Diz para mim, você estava no louvor, você ouviu a mensagem, você estava na minha frente. Porque ela também não tinha reagido, né? E eu perguntei a ela, por causa da afinidade que nós tínhamos, né? Temos até hoje, uma filha na fé, hoje é um discípulo. E ela me deu uma chave que mudou o meu ministério em Suruí. Estou te dizendo que o que mudou o meu ministério em Suruí foi a palavra de uma ovelha sentada num banco com um prato de comida na mão, que me deu o norte do que eu deveria fazer. E eu me lembro que ela disse, pastor, tudo que o senhor pregou está correto. A sua mensagem foi muito poderosa. O seu problema é que o senhor está pregando para que igreja que o senhor tem, e o senhor precisa pregar para a igreja que o senhor vai ter. E eu comecei a entender de que eu tinha no meu ministério abafado o espírito profético do meu ministério. Eu tinha abafado a visão profética do ministério. Porque aquilo que Deus vai fazer, a Bíblia diz que Deus não fará antes nada sem que antes mostre aos seus servos o profeta. Quando eu enxergo o meu futuro, eu tenho um destino para seguir. E eu agora me torno mais conciso, mais forte, mais firme, mais exato naquilo que eu vou viver. Eu vou dizer para você que eu estar aqui foi plano de Deus, com certeza, amém? Mas esse plano ele já tinha me dito. Porque eu dizia para Suruí, quando eu comecei o processo,
nós nos tornaríamos a primeira igreja em célula da denominação. Pessoas virão de longe para aprender conosco como é que se vive uma igreja em célula. E eu vou dizer para você, é isso que nós temos vivido nesse tempo, porque o Espírito profético nos conduziu a esse ambiente. Então, pastor, desperta em você o Espírito profético para a sua igreja. Diga à sua igreja para onde você está indo, para onde Deus quer levar ela, e vá com a sua igreja até onde Deus te mostrou, pastor. Vai nessa direção. Vai ter deserto, vai ter gigante, vai ter problema, mas você tem a promessa. No meio do caminho tem muita dificuldade, irmão. Mas a palavra daquela moça encontrou, que não foi da moça, foi do Espírito na vida dela, me deu um norte e disse: já sei o que fazer. E aí eu começo verdadeiramente a transição. Então, eu vou te dizer, não comece a transição antes que você tenha a visão. Amém? Não comece a transição antes que você tenha a visão. Tenha a visão para você poder viver a transição. Em algum momento você vai ter que adequar. Eu pensei que era assim, eu já errei muito, errei pra caramba. Eu estou aqui, mas já errei pra caramba. A questão é que eu errava, mas não desistia. Eu dizia: esse negócio dá certo na Coreia, pô. Como é que não vai dar certo aqui no Brasil? Esse negócio dá certo em um monte de lugar, como é que não vai dar certo aqui? Comigo. É o mesmo Deus? Então, quando errava, eu voltava e revia o processo. E continuava. E aí eu começo então agora a chamar o meu conselho local. Porque quando nós estamos debaixo da autoridade, eu não posso burlar a autoridade, amém, queridos? Eu tenho um conselho local. E eu tinha lá o conselho local, as pessoas sabiam que eu era apaixonado pelo pequeno grupo. Então eu chamei o presbitério, a junta diaconal, os líderes naquela época do departamento, tínhamos departamento, hoje não temos mais, hoje são os ministérios, de acordo com até o Conselho Geral, mas isso já vivia muito tempo antes. E eram ao todo 60 pessoas no meu conselho local naquele dia, naquela época. Fiz um PowerPoint, é bonitão, eu gosto de imagem assim. Fiz um PowerPoint, fiz as coisas, né? Fiz tudo lá e eu passei para eles: olha, nós vamos viver um processo de transição, a igreja vai começar a cuidar uns dos outros. A ideia é que a gente tenha discípulos que fazem discípulos. O princípio é de 2 Timóteo 2,2: aquilo que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, confia a homens fiéis para que eles ensinem a outros. O princípio é esse. Fiz dinâmica, fiz tudo isso. Eu disse: agora eu queria que a igreja votasse, que o conselho votasse se nós podemos implantar a visão de pequenos grupos na igreja. Eles levantaram a mão, concordaram, 100% de concordância. Aí eu fui e disse assim: então, para nós começarmos agora, eu preciso de 16 pessoas para fazerem a classe de escola de líderes comigo. 16 pessoas, eu tinha 60, eu precisava de 16. Por que 16, irmãos? Porque na minha cabeça, o GECEL é composto de líder, anfitrião, secretário. Eu coloquei hoje o samaritano, vou explicar amanhã para vocês o que é, mas antes eu pensava como um membro normal, 4 pessoas: líder, anfitrião, secretário e um membro. Alguém que pudesse ser uma semente para germinar. Então eu pensava assim, se eu tiver 16 pessoas, eu começo com quantos GECEL? 4 GECELs. Os 16 pessoas eu começo com 4 GECEL, numa igreja de quase 300 membros. Eu falei: rapidinho eu vou chegar no pessoal, não vai fazer diferença nenhuma. E aí, dos 60, somente 10 levantaram a mão. Aí eu novamente volto ao conselho local e digo assim: vocês me autorizam então a buscar no seio da igreja 6 pessoas que possam completar essa equipe? Conselho, tudo documentado, está tudo lá. O conselho local aprovou.
O conselho local aprovou, botei em curso. Aí no meio do caminho, o que acontece? Bispo Elisiário assume a primeira região. O Marcos Batista Machado, que é lá, sai da coordenação geral do GECEL, né? E entra o Gilberto, acho que entra o Gilberto, depois do Marcos Machado, entra o Gilberto. Então, Eliseu Gomes, na verdade, na época do Eliseu Gomes, ele sai, passa por Marcos Machado e aí me convida para ser coordenador regional do GECEL. Você vê uma coisa, irmão? Toma cuidado para falar aqui agora. Deixa eu até beber água. Preste atenção. Ofuscado pela lâmpada, entendeu? Mariposa morre por causa disso. Viu muita luz e o que eu falei para o bispo Elisiário? Eu falei, bispo, eu aceito. Só que o senhor, eu tenho um pedido só para fazer para o senhor. Qual é, pastor Panela? Eu quero que a minha igreja seja a primeira a sair em Pequeno Lourdes. Então eu não vou sair na região ensinando a ninguém. Eu primeiro vou fazer lá. Pode? Ele, pode. Então eu tinha um título, eu tinha um cargo, mas eu não falava para ninguém. Por quê? Não tinha nada para oferecer, velho. Não tinha nada para apresentar. Não tinha coisa nenhuma para mostrar que dava certo. Então, cuidado no meio do caminho, você pode ser convidado para títulos e cargos que no final das contas não vão te conduzir para o propósito. Aí, no final das contas, o que aconteceu? Eu comecei os pequenos grupos na minha igreja. Na minha igreja, na época, eu estou no 4º ano agora, então passou os 3 anos, 2 anos de transição, aquele negócio. Eu agora estou ensinando, dou aula de teologia pastoral, né? Agora eu ensino o pessoal o seguinte: meu irmão, faça o seguinte, esse negócio de fazer as mudanças no 2º ano é mó errada, não faz isso não, só bobo faz isso. Você tem que fazer as mudanças nos segundos 6 meses do ano. Então tu chegou na igreja 6 meses, tu olha tudo. Depois de 6 meses, mano, tu troca tudo, tu acha que tem que trocar. Por quê? Vai dar os ruins que tem que dar. Aí depois que tu passa 6 meses dando os ruins, tu acomodou durante 6 meses. Quando chega perto consigo, o SD vai na tua igreja. Está tudo acomodado já, entendeu? Ninguém reclama de tudo e tu fica. Mas tu tenta mudar no último ano, tu se ferra. Por isso tu muda toda hora. Muda rápido, na hora rápida. Chegou em 2 anos, chegou no primeiro ano, dá uma olhada, nos 6 meses mete o pé. No primeiro 6 meses do outro ano, tu está administrando conflito. Nos últimos 6 meses, tá amor puro. Só ficou quem tinha que ficar mesmo, quem não ficou, foi embora. Acabou, mano. Você permanece. Tem gente que erra na hora de mover, né? É negócio. Mover a rainha na frente de peão, dá ruim. Agora estou no 4º ano, estou começando do zero. Eu paro aqui no 4º ano e amanhã vocês continuam. Amém? Estou no 4º ano e eu tinha um culto de terça, culto de oração, só os consagrados iam. O culto de quinta. Os consagrados. Os consagrados, só os eleitos. Eu tinha terça-feira o culto de oração. Às vezes só ficava eu, mais 2, mais 3. Culto de oração cheio era com 15, mano. Ele, o pastor não gosta de oração, não. O povo não vem mesmo. Eu tinha terça culto de oração, quinta o curso chamado de campanha, curso público, que dava uma média de 180 pessoas e no final de semana a igreja enchia 250, 200. Eu contei os bancos, eu conto o banco. Não sei se você conta banco, conta gente, mas eu conto o banco e conto gente na minha igreja. Todo culto eu conto o banco e conto gente. Quantos tem? Eu tenho média. Eu cabia 256 sentados, aí alguns ficavam de pé. Mas no culto de quinta-feira eram 180 pessoas. O que é que eu queria?
dia, eu queria transicionar a minha igreja para ser uma igreja em pequeno grupo, ou eu queria que a minha igreja tivesse pequeno grupo. Na minha cabeça, eu queria que a minha igreja fosse uma igreja em pequeno grupo. Amém? Então, o que eu fiz com meus 4 GCELs que eu fiz, que eu treinei lá, os 16? O que eu fiz com os 4 GCELs? Coloquei eles na quinta-feira. Meu melhor culto. Pastor, seu melhor culto. Aí, cabeça de pastor. E arrecadação, não. Aquele, sabe como é que é, né? Aquele que pinga na quinta, às vezes dá para pagar uma luz, dá para tirar no sufoco, né? Ele está enganado, irmão. A pandemia já provou, quem é fiel, indo à igreja ou não indo. A pandemia já provou que não é culto que sustenta a igreja. Nós estamos aí escrachados. Não é o culto que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é a fidelidade de Deus, né? E o compromisso da igreja com as pessoas. Mas, na minha cabeça, vou até tirar o boné para vocês verem que eu sou careca mesmo. Na minha cabeça funcionava assim: as pessoas da minha igreja estão mais organizadas na vida dela para estarem dedicando tempo à igreja que dia?